Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje estamos em mais um vídeo aqui. Leitura de Romanos 7 hoje. Dessa vez tudo no horário certo, né? Não tô mandando vídeo meia-noite pra vocês. Hoje eu comecei a mandar vídeo de manhã. Vamos lá, vamos. Deixa o like, se inscreve no canal. E eu vou procurar minha Bíblia pra ver como ela tá. Pra eu começar a ler. Achei minha King James. Abre Romanos 7. Vamos lá. Romanos 7, ilustração do casamento, capítulo 7, vamos começar a leitura. Não sabeis vós, irmãos, pois eu falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive, porque a mulher que tem marido está ligada pela lei ao marido, enquanto ela viver, mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. Então assim, enquanto seu marido viver, se ela casar com outro homem, será chamada adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera, mesmo que ela venha se casar com outro homem. Portanto, meus irmãos, também vós tornastes mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, mas que chegasseis a ser de outro do que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que dessemos fruto para Deus. Porque enquanto estávamos na carne, as paixões dos pecados que eram da lei operavam em nossos membros para trazer para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo que está, estávamos retidos, para que sirvamos em novidade do Espírito e não na velhice da letra. A luta contra o pecado. O que diremos então? A lei é pecado? De forma alguma. Porém, eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria o desejo se a lei não dissesse: tu não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de concupiscência. Porque sem a lei, o pecado está morto. Outrora eu estava vivo sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. E o mandamento que era ordenado para a vida, eu achei que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Portanto, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom tornou-se morte? De forma alguma. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou a morte em mim, pelo que é bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se tornasse excessivamente pecaminoso. Porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que eu faço, não o permito. Pois o que eu quero, isso não faço, mas o que eu odeio, isso eu faço. E se eu faço o que não quero, eu consinto que a lei é boa. Então agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habitam coisas boas, pois o querer está presente em mim, mas o executar do bem eu não encontro. Porque o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Eu acho então esta lei, e quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo, pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Mas eu vejo outra lei dos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, trazendo cativo debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Ó miserável homem que eu sou, que me livrará do corpo desta morte? Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Paulo simplesmente nesse capítulo 7, terminamos o capítulo 7, amém, Jesus. Agora só fica para amanhã o capítulo 8, então uma gritaria pro lado, mas relevo. Paulo ele tá falando sobre a tensão da carne e do espírito, da luta, do pecado. O simbolismo, esse braço aqui é pecado. Esse braço aqui é o espírito. Ele tá falando da tensão dos dois, porque é meu espírito e minha mente, ela conhece a lei de Deus, mas meu corpo ele me induz a pecar. Então ele tá falando dessa tensão. Enquanto houver vida, nós teremos essa tensão. Mas quando a gente está em Cristo, é a mesma coisa que Cristo empurrasse cada vez mais o espírito e a santidade contra o pecado. Então você tem uma tensão enquanto houver vida, porque seu corpo é pecaminoso. Paulo vai falar que o bem que ele queria fazer, porque ele conhece, ele não consegue, porque o pecado está no corpo dele. Até um dia que ou ele morrer ou Jesus voltar, que o corpo dele será glorificado. E assim não terá mais essa corrupção.
Mas enquanto houver vida, existe uma tensão da luta do espírito contra... Nossa, eu simbolizei o espírito com a mão do pecado. Do pecado com o espírito. Então você tem essa tensão durante sua vida, mas graças a Deus, Cristo Jesus poderá nos livrar da morte. O pecado nos fez dessa tensão, porque enquanto houver vida, isso daqui vai guerrar contra o espírito. Mas assim que nós vencemos e a coroa da vida do Senhor, aí sim, Jesus nos livrará de toda essa tensão. Existe uma luta. Quem você alimenta mais ganha, né? Então vale a vida do tribulado. Amanhã tem mais. Me segue no Instagram, TikTok, vou deixar os links aqui embaixo, tudo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Amanhã tem outro de Romanos. E bora pra próxima.